Sou Hercules Teixeira. Hoje vamos falar sobre a economia do Japão pós Segunda Guerra Mundial. O Japão, quando perdeu a Segunda Guerra Mundial, estava uma economia arrasada, dívidas, recessão, e ninguém acreditava que o Japão ia se tornar uma grande potência, como é hoje. Começou a crescer muito a partir dos anos 60, anos 70, ameaçou os Estados Unidos nos anos 80, teve lá a recessão dos anos 90, hoje anda meio que patinando, a economia japonesa está meio estagnada, não anda, não vai para frente, mas ela teve um grande momento, um grande período, podemos dizer, dos anos 50 até os anos 1990, até o final da década dos anos 80, que a economia japonesa bombou, chegou a ser a segunda maior economia do mundo, ameaçou a tomar o posto de maior potência do mundo dos Estados Unidos da América. Lógico que eles não deixaram barato essa questão, eles nunca deixam barato muitas coisas. Mas o que aconteceu para o Japão levantar assim tão rápido, em 40 anos, e se tornar uma grande potência mundial? A gente pode citar aqui alguns fatores. O fator do Japão ter entrado no FMI, no GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Também teve o Plano Colombo, dos americanos, fizeram para a Ásia. O Japão foi um beneficiado, os Estados Unidos tinham muito medo do avanço do socialismo. Então a política americana era conter o socialismo. Também teve o Plano Marshall lá na Europa. Então teve esses planos todos. Também teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã. Então todos esses fatores acabou contribuindo para que a economia do Japão florescesse e viesse a ser uma grande potência, tanto econômica como em tecnologias. Mas também não foi só esses fatores. Também teve o MIT lá, que era uma política industrial de desenvolver a indústria do Japão e a sua economia. Nessa política industrial eles escolhiam setores que iam ser beneficiados, setores estratégicos da sua indústria. Logo no início, que eles davam como setores que a espinha dorsal da economia japonesa, a siderurgia, o carvão, a construção naval, a geração de energias. E o Japão tem um grande dilema. Ele, além de ser um país pequeno, pobre em recursos naturais, 80% do seu território é montanhoso, muito complicado, ele tem que importar muita matéria-prima. Então isso acaba meio que dificultando. Mas eles conseguiram superar todos esses obstáculos e se tornar uma potência. Então nessa política industrial, o governo japonês dava benefícios fiscais a setor estratégia, empresas estratégias. Só que esses benefícios não era simplesmente, eu vou dar dinheiro para o industrial, você vai fabricar televisão e você vai ficar com o resto da vida recebendo esses benefícios. Não, você vai fabricar televisão? Beleza, então vamos dar aqui nossos benefícios, vamos complicar, aumentar a tarifa para produtos importados nesses setores de televisores, mas você vai ter que desenvolver uma tecnologia capaz de concorrer no mercado nacional e também no mercado internacional. Você vai ter metas, objetivos, vai ter metas a cumprir, não simplesmente vai pegar o dinheiro e vai sentar lá e eu estou fabricando televisores, mas não tem um produto de qualidade. Então você vai ter que fazer um produto de qualidade, o nosso produto nacional. E isso foi feito. Teve também a questão da IBM, que a IBM, os computadores, começou a dominar o mundo, começou a crescer muito essa empresa americana. O que eles fizeram lá no Japão? Vamos proteger nós que estavam com uma indústria de computadores, tentando ali fazer televisores, semicondutores. O que eles fizeram? Protegeram com tarifas. E tinha também uma questão da política cambial, que eles fizeram muito bem feito. Era desvalorizar a sua moeda frente ao dólar. Isso desvalorizou bastante. Isso tinha dois pontos bons. Primeiro, seus produtos ficavam mais baratos no mercado internacional e, ao mesmo tempo, protegia as mercadorias de fora, de outros países, para não deixar entrar lá no mercado japonês. Porque o iene estava muito desvalorizado, a moeda do Japão muito desvalorizada. Então, eles não levavam uma enxurrada lá no seu país de mercadorias estrangeiras e, ao mesmo tempo, suas mercadorias invadiam o mundo. E isso deu certo. A partir dos anos 60 a economia japonesa começou a crescer bastante. Os anos 70, os anos 80 foi o grande ponto-chave que ameaçou a grande potência, os Estados Unidos da América. Eles ficaram loucos. Putz, um país pequenininho está ameaçando nós. A economia do Japão estava crescendo. Só que o Japão tinha uma dependência muito grande de exportações de manufaturas, seus produtos e tecnologias.
E o que os Estados Unidos fez? Não, vamos ter que barrar, estava prejudicando a classe média, estava tirando empregos americanos, empresas americanas estavam perdendo dinheiro, estavam tendo prejuízo, e viu ali uma possibilidade real do Japão se tornar uma potência mundial. O que eles fizeram? Os democratas e os republicanos, nessa questão, se uniram, colocaram tarifas aos produtos japoneses. Tem até uma foto lá que alguns americanos estavam quebrando de marreta televisores vindo do Japão, então houve muito preconceito sobre essa questão das manufaturas japonesas, então eles queriam desmoralizar as manufaturas japonesas. É o que acontece hoje, Estados Unidos e China, só que hoje é bem diferente o cenário, é muito difícil os Estados Unidos conseguir barrar a China. Eu não vejo essa possibilidade, mas lá contra o Japão eles conseguiram fazer essa política. O Japão foi pressionado a valorizar um pouco mais a sua moeda, os seus produtos ficaram mais caros no mercado internacional, só que isso destruiu o Japão. A partir dos anos 90 houve uma recessão, a economia japonesa está estagnada, não consegue crescer, mas também não foi só os fatores dos americanos, malvadão, que fizeram a economia japonesa desandar. Também teve a questão dos tigres asiáticos, a China, que eles também começaram a copiar o mesmo caminho do Japão. O Japão foi a primeira economia da Ásia a seguir esse processo de industrialização, de manufaturas, e deixar um pouco de lado essa história de só a agricultura vai desenvolver o país. Então, quiseram ter uma economia forte, então vamos fazer manufaturas, tecnologias, produzir. A tecnologia japonesa, nos anos 60, nos anos 70, eles começaram uma indústria de automação mais automatizada. Isso reduzia custo de horas de trabalho, de pessoal. O mesmo fabricava muito mais produto do que do jeito antigo. Então essa automatização acabou beneficiando muito as manufaturas japonesas, ficaram mais baratas, também eficientes e ganharam o mundo. Só que os tigres asiáticos viram isso, que os japoneses também copiaram de outros países, da Europa, do próprio Estados Unidos, começaram a fazer a mesma coisa. Isso acabou estagnando. Então juntou esses dois fatores. Primeiro, os Estados Unidos impôs barreira, pressionou o Japão a valorizar um pouco mais a sua moeda. Tem aqui o link na descrição, se você quiser acessar e ter curiosidade, o histórico da moeda japonesa, de valorização e desvalorização frente ao dólar. Você vai perceber, se você olhar, a partir dos anos 80, com a pressionada americana, eles tiveram que valorizar um pouco mais a sua moeda e isso acabou complicando muito. Esse foi o primeiro fator dessa estagnação da economia japonesa. Também teve o fator, igual eu falei, dos tigres asiáticos, a Coreia do Sul, China, Singapura, a Índia também começou a estar desenvolvendo agora mais recente aqui a sua indústria. Isso deu certo no Japão. Lógico que estagnou a sua economia. Tudo que o Brasil fez ao contrário. O japonês teve lá a sua política industrial. Vamos desenvolver nossa indústria, vamos desvalorizar a nossa moeda. Nos anos 90, o que o Brasil fez? Vamos abrir tudo, vamos valorizar o real, deixar o real igual ao dólar. Isso acabou matando a indústria nacional, massacrou a indústria nacional, não conseguiu desenvolver. Ainda hoje, recentemente, até que o real dólar está beneficiando um pouco a indústria, só que está acabando muito complicado, porque extrapolou muito, o real está muito desvalorizado. Um câmbio bom para o Brasil seria em torno de 3,50, 4,50, 3 reais, aí seria um câmbio bom. O câmbio bom seria em torno de 3,50 a 4 reais, mas você tem que deixar uma política de câmbio flutuante, não querer fixar a sua moeda, que senão vai dar certo. Deixaria tanto nossas manufaturas baratas lá fora, nossos produtos baratos lá fora também, e não prejudicaria na questão de importação de tecnologia, que nós não produzimos fertilizantes, indústrias estrangeiras no país, nós importamos muitas tecnologias, então nosso saldo da balança de tecnologias é muito negativo. Então se a gente ainda piorar ainda mais com essa questão de desvalorizar ainda mais o real, isso acaba complicando bastante, então isso não é tão fácil. O que eu tinha para falar era isso sobre a economia japonesa. Esse boom chegou a ameaçar. Fazer política industrial funciona, mas você tem que saber fazer da maneira certa, dar os benefícios, escolher setores estratégicos de uma economia, algo que você consegue fazer. Aqui no Brasil muita gente cita que se fizesse implementos de químicos, de agricultura, equipamentos agrícolas, a gente teria bastante sucesso também, e vejo isso. Com certeza essa política industrial de implementos agrícolas daria muito certo, de fertilizantes no Brasil, porque teria mercado, primeiro teria mercado nacional,
nós desenvolveria, e nós temos potencial para isso. Fizemos a soja transgênica, então já fizemos muita evolução nessa questão lá com a Embrapa. Então falta mais é investir mais, é acreditar nos nossos produtos, nossa tecnologia, ter uma política industrial bem feita, dar benefícios certos. Deu certo lá no Japão. O Japão é um país pobre de recursos naturais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ninguém acreditava que os Estados Unidos o Japão ia ser uma grande potência, ainda que ia ameaçar os americanos. Os americanos foram pressionados a fazer uma política de retrair a economia japonesa. Ninguém acreditava nisso. Se você falasse, contasse essa história no final de 1945, você poderia ter certeza que, você tá louco, cara. O Japão, um paísinho daquele tamanho, pobre em recursos naturais, arrasado pela guerra, não vai conseguir se tornar uma potência, nem os próprios americanos. Mas lógico, o Japão foi ajudado, também a gente não pode dizer, não estou querendo desmerecer a capacidade dos japoneses. Lógico que se você for incluir os fatores internacionais, os fatores externos, isso propiciou muito. Primeiro que os Estados Unidos tinham medo do avanço do socialismo, isso foi um ponto positivo. A integração ao FMI, ao GATT, o Plano Colombo, que acabou beneficiando muito o Japão. Então teve essas parcerias, a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, mas eles souberam aproveitar os bons momentos externos da economia mundial e levaram ao seu favor e desenvolveram a sua própria indústria. Lógico que lá não é a mil maravilha, mas se comparar com o Brasil, está muito mais lá na frente que o nosso país, que infelizmente continua insistindo essa liberalização toda, liberalismo econômico. Se até o próprio Estados Unidos, que é um dos grandes defensores dessa liberdade econômica, matou a economia japonesa nos anos 80, por que a gente precisa seguir isso tão à risca assim? Não sei. Então quem gostou do vídeo, o vídeo não ficar muito longo, quem gostou do vídeo quiser se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, curtir também a página lá no Facebook, Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço.